Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós estamos conversando sobre cirurgias plásticas no seio, sobre silicone. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode enviar sua participação para a gente através do nosso número do WhatsApp, que é 92, código daqui de Manaus, 98111 4512. Muitas pessoas estão perguntando onde é o consultório do doutor, qual é o número. Nós recebemos mais uma pergunta agora também falando sobre isso. E no final do bloco, não se preocupem, acalmem os seus corações, que ele vai deixar pra gente o contato e como a gente pode encontrar. Mas a gente estava falando sobre os 3 pontos, né? Primeiro a gente falou sobre a questão da cicatriz e aí depois vem o tamanho. Como que se define esse tamanho? Eu chego lá no seu consultório e digo, olha, eu quero ter o seio do tamanho, não sei, quero ter o seio maior do que qualquer outra parte do meu corpo, porque eu acho que é muito bonito e isso já é suficiente, simplesmente se coloca esse tamanho que eu quero, ou tem toda uma análise também em relação ao resto do corpo para poder saber qual é o tamanho ideal. Exatamente. Eu costumo dizer que essa é uma das partes mais difíceis, né, do relacionamento, porque eu preciso, de alguma maneira, entrar na cabeça da paciente, entender exatamente o gosto dela, né? Existem mamas pequenas que são lindas, existem mamas médias muito bonitas, existem mamas que são enormes e são muito bonitas. Então, o gosto pessoal é o que vai determinar, né? E o meu papel como cirurgião é tentar entender qual é exatamente a mama que a pessoa quer ter. Isso a gente usa algumas estratégias para chegar lá. Então, não é incomum o paciente mostrar fotografias de... Eu ia perguntar agora se é possível imitar o seio de outra pessoa. É possível você tentar deixar um volume parecido, mas quando a gente diz imitar o seio, é delicado, porque na estética do seio, você tem tudo para levar em consideração, como você disse. Eu tenho que ver largura do ombro, altura, relação cintura-ombro, quadril. Então, tem uma série de fatores que tem que ser levados em consideração. Nós temos uma participação aqui que é bastante interessante porque é o contrário do que a gente estava conversando. E quem tem os seios grandes, pelo fato de ser mãe, não está mais firme e quer colocar prótese e quer também diminuir o tamanho dos seios. Seria possível? Então, se a pessoa tem o seio muito grande, não está mais firme porque deu mamar e agora ela quer diminuir o tamanho e também deixar um pouco mais firme. Isso é possível? É possível, é possível sim. E tem, como eu disse, tem algumas táticas ou técnicas cirúrgicas que vão ser discutidas e escolhidas de acordo com o corpo da pessoa. Se a pessoa tem mama muito grande, né, e provavelmente ela vai ter muito, em mama caída, vai ter excesso de pele, então teria que tirar o excesso de pele, tirar o excesso daquele tecido que está flácido, né, e aí escolher uma prótese ou só trabalhar com o próprio tecido do corpo da pessoa. Assim, resumo dessa história é a seguinte: essa pessoa tem que ser avaliada por um profissional e, a partir daí, escolherem juntos a melhor estratégia, né? O cirurgião vai colocar as opções e vai mostrar para essa pessoa, no caso dela, quais seriam as melhores opções, pontos positivos e pontos negativos. Existe alguma pessoa, algum perfil, de repente, que não pode pôr o silicone? Existe alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações, mas são muito incomum, né? Eu posso citar em absoluto assim, pessoas que têm condições de saúde que impossibilitem ou que contraindiquem ser submetidas a uma anestesia, por exemplo. Então, problemas cardíacos graves, né? Problemas de saúde graves que tragam muito risco à vida daquela pessoa. Então, não teria cabimento você indicar uma cirurgia estética nesse perfil de paciente. Porque não tem isso, né? Existem cirurgias plásticas que são estéticas e existem outras que não tem a ver simplesmente com o físico. Então ainda tem que fazer essa diferenciação. Por exemplo, uma mulher que teve algum tipo de câncer, que teve um câncer de mama e aí precisou retirar a mama. Nesse caso já é um pouco diferente, porque essa cirurgia não seria simplesmente estética, ou está enquadrada nessa classificação também? Não, o raciocínio é perfeito, Isabelle. É assim, você vai sempre colocar na balança risco-benefício, né? A mulher que perde a mama por motivos de um tumor ou qualquer outro motivo que seja, ela vai ter uma indicação provavelmente muito mais forte de ser submetida a uma cirurgia, porque a cirurgia é reparadora, né? No caso da cirurgia estética,
né? Se a pessoa não tiver 100%, ela não vai ter indicação de passar por uma anestesia, né? A gente acaba sendo muito mais chato, digamos assim, em relação à saúde da pessoa, né? E qual seria a menor idade, a idade mínima para uma prótese de seio? Eu acho que o Dr. Gerson, ele chegou até a comentar aqui, foi ótima a entrevista com ele, ele esclareceu já uma série de dúvidas relacionadas a essas cirurgias também. Isso varia de cirurgião para cirurgião, tem cirurgiões que já indicam a partir dos 16 anos, né? Eu acho que, isso é a minha opinião, o mais prudente seria esperar a maturação do corpo da mulher, né? E até mesmo aguardar a parte legal, né? Também, 18 anos, a pessoa pode escolher por si só. Eu sou a favor de fazer a cirurgia a partir dos 18 anos. Bom, nós temos uma pergunta que diz o seguinte: olá, gostaria de saber se este doutor corrige a auréola necrosada. Existe, eu corrijo, né? A areola necrosada é uma complicação rara de alguns procedimentos estéticos ou reparadores, ou cirurgia para retirada de tumor, ou infecções, etc., onde a mulher acaba perdendo a areola. E aí tem uma série de procedimentos reparadores, onde você tem que reconstruir basicamente duas estruturas. O bico, que a gente chama de papila, né? E a areola, que é aquela estrutura mais escura ao redor. São duas coisas juntas, porém distintas. E a maneira de reconstruir também são procedimentos diferentes. Quem trabalha com reconstrução mamária faz isso corriqueiramente. Então, sim, eu faço. E aí, como eu disse, você tem que analisar para ver exatamente o que essa pessoa precisa. É só uma correção do bico, é uma correção da areola em si, né? Os procedimentos são os mais diversos possíveis. Agora, essa questão do bico é interessante, porque muitas pessoas também já cheguei a ouvir, muitas pessoas dizendo que não gostariam de fazer esse tipo de cirurgia, ou que tinham medo de fazer justamente por causa do bico. Porque parece que você consegue fazer toda a mama fica normal, como se fosse uma mama mesmo, comum, sua, natural, mas o bico não dá para ser feito. Isso é verdade ou é um mito? Não, isso é um mito. É uma cirurgia como qualquer outra, tem seu índice de sucesso, sua chance de fracasso, mas o índice de sucesso é muito grande, né? Contanto que seja feito com alguém que tenha essa vivência, que tenha essa experiência. Em primeiro lugar, eu repito, que seja um cirurgião habilitado para fazer isso, a chance de sucesso é muito grande. E quais são as chances que a gente tem, na verdade, quantas vezes, qual é o limite de vezes que você pode reconstruir essa mama? Vamos supor que eu pus silicone e aí eu coloquei, não sei, tanto de tamanho, mas aí depois de 2 anos, 3 anos eu descobri que eu queria um tamanho maior. Aí eu coloquei um tamanho maior e aí depois de 5 anos eu quis mudar mais uma vez. E aí, enfim, e por aí vai, né? Qual é o limite disso? Existe um limite ou eu posso colocar, não sei, de repente a pele não aguenta ou o próprio corpo não aguenta? Quando que a gente sabe que é hora de parar? Essa pergunta é muito boa também, mas funciona mais ou menos assim. Tecnicamente, anatomicamente, não existe um limite, mas existe o limite do bom senso, né? Tem alguns poucos casos aí que se vê por aí, até passa na televisão, às vezes, de mulheres que têm essa febre de irem aumentando o seio até ficar uma coisa maior do que a própria pessoa. Isso foge, ao meu ver, do bom senso, né? Eu, como cirurgião, não faria isso. Eu procuraria sentar com a pessoa e entender o que está acontecendo, né? Então, o que eu procuro seguir, né, numa avaliação, numa consulta pré-operatória, é passar o que é de bom senso para essa pessoa, para que ela faça uma escolha consciente. Muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, diz pra gente como que encontra, se tem um consultório ou não, se tem um número de telefone, porque senão vou receber mensagens aqui, entendeu? Querendo saber mais ainda. Eu faço os meus atendimentos no Hospital Checkup e o telefone para agendamento de consulta é 21 25 59 58.
Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E aí já fica a dica para você que está aí em casa, se você quiser fazer a sua consulta ou não. E a gente já tirou todas as suas dúvidas aí, provavelmente, sobre os tabus, enfim, que estão relacionados à prótese mamária. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Eu ainda estou esperando por você, também estou esperando pela sua participação. Nosso número está sempre na sua telinha e eu espero que já esteja salvo como favorito no seu celular também. A gente volta já já, não sai daí, que o intervalo é bem rapidinho.